Olá, gente! Meu nome é Aline Regioli e bem-vindos ao meu canal. E se você ainda não é inscrito, se inscreve e venha comigo nessa jornada linda. Se você já é inscrito desde lá do comecinho, quando eu abri o meu canal, para você ativar o sininho, você vai ter que sair do meu canal e se inscrever de novo. Tinha uma configuração infantil, eu não sei porquê, e quem começou no meu canal não conseguiu ativar o sininho. Então é assim que você tem que fazer, tá bem? Sair do canal, se inscrever de novo e ativar o sininho. Eu sempre esqueci de passar essa informação para vocês e eu descobri isso há pouco tempo também, tá bem? Então, como foi o meu voo para Dubai, para começar a trabalhar na Emirates? Gente, antes de mais nada, eu não pedi para parar o avião. Eu pedi para descer do avião. Eu não sei por que isso estava na minha cabeça. Eu sempre achava que eu tinha pedido para parar o avião. Mas não, eu pedi para descer do avião, as portas ainda estavam abertas. Foi algo meio cômico e desesperador ao mesmo tempo, né? Bom, tudo começou a se concretizar depois da Golden Call, eu tive que fazer os exames, eles me ligavam de madrugada para pedir informações, até que eu recebi a informação de onde eu ia morar e a data da passagem. E aí eu já comecei a ficar um pouquinho ansiosa, né? Foi bem interessante porque eu já tinha uma amiga que morava lá e eu fui cair no mesmo prédio que ela com uma outra brasileira. Então eu ia dividir dividir o apartamento com uma outra brasileira. Foi bem legal porque eu já sabia com quem eu ia morar. No dia do voo, eu deitei na minha cama, eu fiquei um tempão deitado na minha cama com a minha mãe. A gente ficou conversando. Na verdade, eu tava mais quieta porque eu tava bem ansiosa, gente, porque eu tinha medo de voar de avião. Então, eu tinha que superar esse medo pra trabalhar na Emirates. Eu não sei como que isso ia acontecer, mas eu tinha decidido que eu ia, né? Depois disso, família reunida, fomos todos para o aeroporto, eu tava contente, eu tinha conversado muito com a minha mãe, com a minha família, com as minhas tias, tava todo mundo feliz por essa oportunidade que apareceu na minha vida, que eu tinha conseguido entrar na Emirates, porque eu sei que é difícil entrar na Emirates, quer dizer, até então eu não sabia que era difícil entrar na Emirates. No dia lá do assessment, eu percebi que era bem difícil, era bem concorrido, então eu tava feliz que eu tinha conseguido isso, minha família também. Só que quando a gente chegou no aeroporto, a equipe da Emirates não sabia que a gente ia embarcar. Eu conheci os meus colegas que estavam indo comigo, era gente do Paraná, de Porto Alegre, eu de São Paulo. E tinha também até a Cíntia, que estava no Rio de Janeiro, também esperando para embarcar, porque o pessoal de São Paulo não sabia que ela ia embarcar, nem o pessoal do Rio de Janeiro. Então ela ficou lá sem saber se ia embarcar ou não. Pronto. Falei, não vou mais, tá bom. Mais alguns dias em casa? Ótimo. Eu adorava tomar chopp e vinho, eu tinha tomado chopp e vinho. Eu falei, vou conseguir tomar mais chopp e vinho, que eu adorava, ficar mais com a minha família mais um tempinho. Quanto mais adiar, melhor, né, gente? Adiar é uma coisa que ia acontecer. Então a equipe da Emirates teve que esperar o escritório da Emirates em Dubai abrir para confirmarem a nossa ida, mesmo com a passagem marcada. Eu não sei porquê. Depois que eles ligaram, já era quase a hora deles fecharem as portas do avião. E eles vieram falar assim, corre, 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 vocês vão hoje, tá tudo certo, vocês vão. Eu falei, gente, eu já tava relaxada. Eu achava mesmo que eu ia voltar para casa, que não era mais aquele dia. Então o pânico se instalou no meu cérebro. As coisas não tinham fluído naturalmente. O universo tava me falando que eu tinha que ficar, que não era pra eu ir. Gente, é louca, assim, vocês não têm noção do que passava pela minha cabeça. Eu achava que o avião ia cair. Que não era pra eu ir. Doida total, né? Mas era isso que passava pela minha cabeça. Eu não falei pra ninguém, eu me fiz de forte. Eu tinha uma expectativa e aconteceu todo o oposto. Então eu não tava preparada pra tudo aquilo. Eu fui, né? Nessa correria, a gente chegou no avião, ninguém sentou junto porque o voo tava lotado. Eu comecei a ter aquele suador. Sabe quando você tá com diarreia e você começa a suar? Era eu naquele momento. Eu tava suando, mas era de pânico. Claro que eu já tava com dor de barriga também, né? Falei assim, bom, agora é o momento, eu tenho que sair. Eu não vou ficar nesse avião, eu não quero ir, eu não quero passar por isso. Aí eu chamei uma comissária,
Ela veio, gente, o pânico era tão grande que eu não conseguia falar inglês, eu não conseguia me comunicar e eu falava assim, português, português. Que loucura. Aí elas chamaram alguém que falasse português e veio a Ana, que é a Anja, que me fez ficar no avião. E a Ana veio, só que a Ana é portuguesa do Porto e ela já tem aquele sotaque acentuado do Porto, que eles têm um sotaque bem mais acentuado que o pessoal de Lisboa. E eu não entendia nada do que ela falava também. O pânico era tanto que ela teve que começar a falar mais devagar, mais abrasileirado para eu começar a entender. E ela falou assim, Aline, essa é uma oportunidade maravilhosa, você vai adorar, você tem que tentar, fica lá pelo menos 6 meses e depois você volta, não vai acontecer nada, é super seguro. Eu falava assim, Ana, eu não consigo falar inglês, eu não consigo me comunicar em português, eu tenho medo de voar de avião, como que eu vou trabalhar numa empresa aérea? Ela falou assim, não, isso tudo tá acontecendo agora porque você tá ansiosa. Então ela insistiu bastante pra eu ficar quietinha ali onde eu tava, né? E pegar essa oportunidade e enfrentar esse medo, porque ela sabia que eu ia gostar. Só que eu insistia que eu queria descer, eu falei assim, não, eu quero sair, eu quero descer. Então ela me levou pra falar com a chefe de cabine, lá na primeira classe. A chefe de cabine veio falar comigo e falou as mesmas coisas que a Ana já tinha falado. Nesse momento eu já consegui entender mais o que a moça estava falando em inglês comigo, ou não sei se a Ana teve que traduzir alguma coisa. E eu falava, mas eu não consigo nem falar, eu tenho medo, e eu continuei naquela mesma tecla. Elas falavam, não, você tem que ir, vai dar tudo certo, é seguro, é seguro. E aí, já tinha passado muito tempo, elas falaram assim, olha, eu tenho que fechar a porta do avião, você vai ou você vai querer descer? Nesse momento foi o momento da decisão. E eu falei assim, gente, depois de tudo que eu fiz, não é possível que agora você vai descer, Aline, não é possível. Ficava assim na minha cabeça, né? Eu falei assim, tá bom, eu vou ficar. Mas, gente, eu tava num cagaço, assim. Nesse momento eu já tava chorando. Assim, a decisão foi muito difícil pra mim. Vocês não têm noção do quão foi difícil. Eu pensava assim, eu vou morrer, mas pelo menos eu tô enfrentando. Eu não vou deixar essa oportunidade passar pelas minhas mãos. Então a Ana me colocou do lado de um brasileiro tripulante da Emirates. E ele foi muito legal, foi muito simpático. Ele conversava comigo pra me distrair. A Ana me trouxe um copo de vinho pra eu relaxar antes da decolagem. Mas, gente, nada me fazia relaxar. Eu fui voo super tensa. O voo foi super tranquilo. Só que cada balançada, porque o avião balança, né, gente? Cada balançada eu achava que o avião ia cair. E era isso, era o meu fim. Bom, depois que eu cheguei em Dubai, eu tava tão feliz, tão feliz. Eu cheguei em Dubai, a gente foi pro nosso apartamento. O Bruno, um dos gaúchos, foi também pro mesmo prédio que eu. E com quem que ele foi morar? Com o Guido, meu marido. Já tá aí uma dica de como eu conheci ele. E eu fui morar com a brasileira, a Cecília. E foi muito legal. Eu amei o meu quarto era gigante. Era uma suíte, né? Meu quarto era uma suíte. Eu pulava em cima da cama. Eu acho que pulava porque eu consegui. Eu fiz esse voo, eu cheguei aqui. Gente, foi difícil, é sério. Depois de toda a pulada que eu dei na cama, né? A gente sentou pra conversar na mesa. E a Cecília, com outro brasileiro que morava lá, levou a gente pra passear. Foi muito legal, foram tão simpáticos. Levaram a gente pra Sheikh Zayed Road, que é a avenida mais famosa aqui de Dubai. Gente, eu olhava assim Dubai, eu achava uma coisa super futurística, já 10 anos atrás, imagina agora, né? Eu achava que eu tava flutuando quando eu andava, eu não sei explicar essa sensação, mas essa foi a sensação que eu tive. A gente foi num restaurante bem tradicional aqui de Dubai, que se chama Zatar, que é tipo... O pessoal sai da balada e vai pra esse restaurante que ele tem bastante coisas saudáveis. Bom, quando eu comecei o treinamento na Emirates, foi tudo maravilhoso. Eu tava adorando morar em Dubai, eu tava adorando todo o processo de treinamento. Eu adorava o meu apartamento. A localização, olha, era má.
A gente morava muito longe da cidade mesmo, mas eu adorava, pra mim tava tudo certo. E existia oportunidade depois da gente mudar de casa. Tava tudo certo, só que quando chegou no meu primeiro voo, o pânico se instalou de novo no meu corpício e na minha mente. Então eu fazia Skype com a minha mãe todos os dias e falava assim, mãe, eu quero voltar, eu não aguento esse medo. Eu voltava tensa de cada voo, eu passava por muito medo, apesar de gostar. Mas eu ficava com medo e isso estava sendo mais forte na balança. E minha mãe falava assim, não, você tem que continuar aí, você tem que ficar mais um tempo para ver se é isso mesmo que você quer, você não pode voltar agora no começo. Então ela sempre insistindo, sempre me incentivando e eu comecei a colocar isso na minha cabeça também, que eu tinha que ficar, depois de tudo que eu passei, eu não posso desistir agora, a não ser que eu não tivesse gostado, mas eu estava adorando. Então, depois de uns 4 meses de choradeira, que eu chorava, uma mulher de 31 anos, depois de uns 4 meses eu comecei a melhorar. Eu comecei a ver que era tranquilo, que eu já não tinha mais tanto medo e que era seguro. Gente, eu vim pra ficar aqui 2 anos e já tô há 10. Pois é, você vê como as coisas mudam na nossa vida, né? Foram muitos aprendizados, foram muitas culturas que eu conheci. Assim, é indescritível tudo que eu vi e que eu vivi. Realidades extremas, eu vivo isso, eu vejo essas coisas quando eu viajo. Tantos países que eu conheci, quando eu era mais nova, eu nunca imaginei que eu ia sair de São Bernardo para ver o mundo. Eu nunca imaginei isso na minha vida. Eu consegui enfrentar esse medo e eu espero que seja uma lição também, ou uma lição não, mas um incentivo para você enfrentar o teu medo também, seja lá o que for, porque se eu conseguir enfrentar, você também consegue. Não deixe as oportunidades da vida escaparem pelas suas mãos por causa de um medo. Gente, espero que vocês tenham gostado dessa história, porque essa história nunca vai sair da minha mente, foi algo que marcou a minha vida para sempre e a vida da Ana também. E obrigada por estarem comigo e assistirem os meus vídeos. Obrigada por estarem comigo nessa jornada linda. Até o próximo vídeo. Tchau!